noite, pessoal, tudo bem? Vim aqui para dividir uma palavra com vocês que Deus tem trazido ao meu coração a respeito de criação de filhos. Então, se você que é mãe, ou tia, ou madrinha, enfim, e tá a fim de saber um pouquinho mais, fica nos próximos stories. Deus tem trazido ao meu coração já há alguns dias sobre a parábola do joio. E eu não estava entendendo o que Deus estava querendo dizer, eu parei para ler, para meditar. E o Espírito Santo trouxe para mim no contexto de maternidade, criação de filhos. Então, para você que não conhece a parábola do joio, pode dar uma olhadinha lá, fica no livro de Mateus, no capítulo 13. Logo após a parábola do semeador, tem a parábola do joio, onde Jesus diz que um homem plantou boa semente no seu campo, mas quando todos dormiram, veio o inimigo e no meio do trigo plantou o joio. Enquanto todos dormiam, o inimigo veio e plantou o joio. Quando os feixes de trigo começaram a brotar, o joio começou a crescer junto. E aí os funcionários daquele homem perguntaram: mas você não plantou boa semente? Ele falou: plantei, mas o inimigo veio durante a noite e plantou o joio. Para quem não sabe, o joio é uma erva daninha muito parecida com o trigo, mas não é trigo. E aí eles perguntaram: tá bom, então você quer que a gente arranque o joio? O homem falou: não, porque se você arrancar o joio agora, você vai arrancar o broto de trigo junto. Então deixe que cresçam juntos, e quando chegar a hora da colheita, vocês farão feixes com o joio, a gente vai arrancar e vai mandar queimar. Bom, facilmente a gente consegue discernir aí o que é o trigo, né? Que são as coisas boas que a gente planta na vida dos nossos filhos. A palavra de Deus, os princípios, os valores, o desenvolvimento do caráter, tudo aquilo que a gente se esforça para plantar na terra boa do coração dos nossos filhos, a educação que a gente dá a eles. O joio é tudo aquilo que é plantado quando nós dormimos, ou seja, quando nós comemos bronha, quando nós deixamos para lá, quando nós estamos com preguiça, ou quando nós terceirizamos para jogos que não são adequados para a idade, filmes, animações que não são adequados para a idade e nem alinhados aos princípios e valores do reino de Deus, daquilo que vai ser bom, principalmente hoje em dia. A infância que os nossos filhos estão inseridos é muito diferente da nossa infância. Então não dá pra gente comparar muito o tipo de coisa que a gente assistia com o tipo de coisa que eles têm acesso hoje em dia, né? Tá tudo muito liberado hoje em dia, né? E nós, pais, temos que fazer esse filtro e com muito cuidado. Por exemplo, um exemplo muito simples, mas eu, quando era criança, assistia muito Liga da Justiça, filme de super-heróis com os meus primos. A gente foi criado tudo meio junto e a gente assistia. Hoje, se você for assistir um desenho da nossa época, lá dos anos 80, para hoje, a diferença é enorme. Os personagens são os mesmos. Mas olha só, na nossa época, eles prendiam os bandidos e entregavam para a polícia, para as autoridades. Hoje, eles matam. O nível de violência é outro, é muito maior. E isso não só com violência, tudo tá com apelo de violência muito alto. Os jogos, os desenhos, e um apelo sexual, erotizado também, absurdo. É violento o que estão fazendo com as nossas crianças. Na nossa época tinha sim. A gente sabe que tinha, né? Tinha uns programas lá que hoje eu olho e falo: nossa, meus pais deixavam eu assistir isso. Porque a criança até uma certa idade, ela é muito pura, ela não vê maldade nas coisas. Mas a partir de uma certa idade, ela já começa a perceber a malícia e ela recebe aquilo. São sementes que estão sendo plantadas nela. E quem vai ser o filtro dessas crianças? Nós, os pais. Né? E essas crianças, elas estão sendo, sim, muito terceirizadas. Eu vejo pelos amiguinhos dos meus filhos, que têm acesso irrestrito a celular, a redes sociais. Enfim, é triste de ver. E o acesso ao eletrônico de maneira irrestrita também. Você não vê mais as crianças parando para ler,
para desenvolver criatividade, para brincar de bola, de subir em árvore, de sujar o pé de terra, enfim. Então, assim, gente, entenda uma coisa. É quando você dorme que o joio é plantado no coração do seu filho. Não é quando você está lá acordado, arando a terra, cuidando, prestando atenção. É quando você dorme. E o sono, nesse caso, não é o sono físico, claro. É o sono de quando você... deixa lá só um pouquinho, não vai ter problema não. Cuidado, porque aquele homem só percebeu que tinha sido plantado o joio quando os brotos de trigo também estavam começando a aparecer. E aí ele teve que o quê? Ele teve que conviver com o que era bom e ruim, crescendo junto. E esperar a hora certa para arrancar. E fazer o quê? Queimar. Por que queimar? A gente só queima o que não presta, gente. Né? Então, eu sei que tem coisas que fogem do nosso controle. Nem todo momento a gente vai estar junto com os nossos filhos. Na escola, né? Não tem como estar junto. Mas que a tua plantação de boa semente seja tão abundante, que mesmo com uma ou outra semente de joio ali, não seja algo tão significativo na hora da sua colheita. Entende? Quando você estiver acordada, não terceiriza teu filho. Toma muito cuidado. Os tempos são outros. São dias maus, dias difíceis. E eu quero compartilhar com vocês uma estratégia que você pode colocar em prática se você quiser na sua casa. É uma inspiração que Deus me trouxe, mas é de um conhecimento que eu aplicava muito no meio corporativo quando eu trabalhava, que é uma análise SWOT de cada filho. Eu tenho 3, né? Mas não só isso. Então é um mapa que vai me ajudar e vai estar diante dos meus olhos para eu cuidar melhor do coração de cada um e orar por eles. Tem que ser rapidinho que o nenê já tá chorando. Bom, eu deixei pra vocês, pra quem quiser se interessar, pode dar um print e aproveitar isso, ou você pode aproveitar a ideia e desenvolver, customizar segundo a sua realidade, tá? Então, o que eu fiz? Eu coloquei filho, pra colocar o nome do filho, o temperamento, o temperamento predominante, né? Se você consegue identificar isso. Se você não conseguir identificar, eu posso te indicar livros muito bons que ensinam a fazer isso, perfil de pessoas que falam sobre isso na internet, pessoas confiáveis mesmo, sérias, que falam sobre isso. E aí a SWOT. O que é a SWOT? Nada mais é que a análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, forças. O que seriam forças? Quais são os pontos fortes do seu filho? Lista os pontos fortes dos seus filhos, as qualidades predominantes, aquilo que ele é bom. Fraquezas. Quais são os pontos fracos? Aquilo que precisa ser melhorado, trabalhar. Oportunidades. Nesse caso, no que você pode ajudar o seu filho a ser ainda melhor. Trabalhar melhor o seu filho. Melhorar os pontos fracos, os gaps que ele tem e potencializar as forças dele. E as ameaças. O que hoje representa uma ameaça real para aquilo que você tem para o seu filho, aquilo que você está plantando? Companhias, amizades, jogos, filmes, eletrônico. O que está fazendo seu filho se comportar mal? Mostrar um mau comportamento que está te desagradando ou que está desalinhado, não está dando paz no seu coração. Quais são essas ameaças? Lista isso, tá? E aí depois vem o quê? Versículos. Ore, peça ao Senhor versículos para você declarar sobre a vida dos teus filhos. Você orar em cima dessa palavra para que Deus venha com a unção dele nessa palavra sobre a vida do teu filho. E por último, os motivos de oração. Uma coisa tá ligada à outra, né? Mas assim, cada ponto desse mapa, vamos chamar de mapa, já é um motivo de oração. Mas Deus também vai te direcionar novos motivos de oração. Deus vai te dar estratégias. Gente, ore pelos teus filhos, orem. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Há poder na oração de uma mãe. Tem até um livro que fala o poder da mãe que ora, alguma coisa assim, não lembro agora. Mas enfim, liste esses motivos de oração e ore, bate nessa porta até que ela seja aberta. Novos motivos de oração virão, respostas
desses motivos virão e você vai poder ir avançando, guerreando pela vida do seu filho. Eu espero que isso tenha sido proveitoso para você, que isso abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. E vamos trocar figurinha. Porque eu também tô aprendendo, eu também tenho que colocar isso em prática, algo fresco, uma inspiração fresca que Deus trouxe para mim, e humildemente eu tô compartilhando com você, mãe, que esteja com o coração aberto para receber, que também está clamando a Deus por respostas e quer ser a protetora do coração dos teus filhos e quer que os teus filhos sejam livres do maligno e abençoados por Deus. Um beijo.